O cristão, o crente, ele pode usar brinco ou piercing? Esse é o tema do vídeo de hoje, um tema que causa muita discussão, muita controvérsia, mas nós vamos aqui usar a Bíblia e apontar o que a Bíblia fala a respeito disso. Então, acompanhe esse vídeo até o final, não tire nenhuma conclusão precipitada para que você não venha ser um julgador sem base. Nós temos que julgar segundo a reta justiça, que é a palavra de Deus. Antes de eu entrar no assunto, se inscreva no canal, ative as notificações, isso é muito importante para você receber mais dos nossos conteúdos. Deixe o seu like também, deixe o seu comentário. Conforme o vídeo for passando, se você quiser ir comentando, dando a sua opinião, fique à vontade. Fique à vontade. Pegue a sua Bíblia também, isso é muito importante para que você acompanhe lendo as Escrituras junto conosco. Para você apontar, primeiramente, o que é pecado e o que não é pecado, nós precisamos entender o que é o pecado em si. E o pecado é a nossa incapacidade, a incapacidade do ser humano em obedecer à lei. O pecado é a transgressão da lei. Então, quando nós desobedecemos a Deus, quando nós desobedecemos a palavra de Deus, que é a revelação da vontade de Deus para a nossa vida, então nós estamos cometendo um pecado. Então, para você afirmar se o homem, o cristão, usar um piercing, usar um brinco, é pecado, você precisa entender o que a Bíblia fala disso, o que Deus falou disso. E o ponto crucial disso é que Deus não falou nada sobre isso. A Bíblia não condena o homem usar brinco, o homem usar um piercing, a mulher usar piercing. A Bíblia não fala absolutamente nada sobre isso. É tudo invenção de homens, costumes, a Bíblia não condena. E esse é o grande ponto, porque se você inventar algo, um pecado, que a Bíblia não diz que é pecado, você está se colocando acima da palavra de Deus. E isso não pode existir no meio cristão. Nós não podemos condenar algo que Deus não condenou. Nós não podemos julgar algo que é pecado se a Bíblia não aponta isso como pecado. Muitas pessoas justificam a atitude do homem de usar brinco ou não, a justificativa de 1 Coríntios 6,19, que diz que o corpo ele é o templo do Espírito. E é muito bom tocar nesse ponto, porque nós já refutamos isso aqui facilmente. Quando nós olhamos todo o contexto desse texto, o texto está apontando para uma pureza sexual. O texto está apontando totalmente para nós fugirmos da fornicação, dos pecados sexuais. O apóstolo Paulo não está falando aqui nada relacionado a você usar um enfeite, um adorno ou algo do tipo. O brinco, o piercing, ele é um acessório como qualquer outro. O brinco, ele pode ser comparado a um relógio, a uma corrente, a um boné. Muitas pessoas podem falar, mas está ferindo a pele. Quando você coloca um piercing, você está furando a pele. Quando você faz uma sobrancelha definitiva, você também está furando a sua pele. Você está fazendo uma tatuagem. Se o brinco ele é pecado, então a sua sobrancelha definitiva também. Quando você faz a sobrancelha de rena, ou você passa um lápis na sobrancelha, você está mentindo. Porque você está colocando algo no seu corpo que é uma mentira, fazendo uma sobrancelha falsa. Então, se o brinco é condenável, então esse enfeite na sua sobrancelha também. Os homens que estão colocando implante, muitos pastores agora, virou moda no meio evangélico, fazer implante capilar. Estão ferindo a pele. Se o brinco ele é pecado, então quando você faz um implante capilar, você também está cometendo pecado. Sem falar das cirurgias plásticas, botox, operações, tudo isso está ferindo e alterando o corpo de alguma maneira. Fato é que se você usa o brinco, se você usa o piercing apenas como um enfeite, como qualquer outro, sem nenhuma vaidade, sem nenhuma presunção, então nós não podemos dizer que isso é pecado. Ninguém pode colocar isso como um pecado. Não existe na Bíblia nenhuma proibição a respeito disso. São apenas costumes. Muitas pessoas também vão dizer que isso é vaidade. E para você entender o que é vaidade, nós precisamos consultar de novo a Bíblia e entender o que a Bíblia fala sobre vaidade. A Bíblia aponta a vaidade não como atitude de se enfeitar, de querer se vestir melhor, não tem nada a ver com isso. A vaidade bíblica, segundo a Bíblia, é a idolatria. É você ter que se enfeitar, você querer se enfeitar e depender disso. Um dia que você não conseguir fazer isso, você acaba ficando mal. É você depender exclusivamente de estar sempre melhor vestido, sempre melhor arrumado. Isso é idolatria. Isso é pecado. Agora, quando nós dependemos exclusivamente de Deus e nos sentimos bem na presença de Deus, nós focamos toda a nossa atenção, todas as nossas emoções, tudo em Deus, o brinco, qualquer outro acessório, um anel, uma pulseira, uma corrente, isso se torna secundário e ninguém pode afirmar que isso é pecado. Dizer que o homem que usa brinco, ele está em pecado, está cometendo um pecado, ou ele é menos santo que você, homem de terno e gravata, é um grande absurdo. Temos que nos voltar para as Escrituras. Temos que nos voltar para a comunhão, o relacionamento com Deus. Os costumes acabam se tornando ídolos no coração dos homens, porque os homens acabam pensando que são mais santos porque eles se vestem de uma maneira melhor. Muitas mulheres acham que são mais castas porque elas cobrem todo o seu corpo. E a grande verdade é, se isso é o motivo da sua santidade,
se você se cobrir é o centro da vontade de Deus na sua vida, então você está se tornando idólatra. Que Deus abençoe a sua vida. E se esse vídeo fez sentido para você, eu convido você a compartilhar. Compartilhe com as pessoas que você ama, compartilhe com seus amigos legalistas, aqueles crentes religiosos que não têm argumento para refutar a palavra de Deus.